Mas deixa eu fazer uma pergunta, agora puxando para o mercado, né? Tá. Como é que você enxerga essa questão da especulação imobiliária e a lógica do crescimento urbano aqui na cidade do Rio de Janeiro? Porque aí agora eu vou pegar a minha parte de engenheiro urbano, né? Que é a minha parte de formação de mestrado. Um dos grandes críticas que a gente tem sobre a questão dos processos de infraestrutura urbana é associado muitas vezes à questão da indústria imobiliária, que força uma barra. Vamos crescer para cá, vamos crescer para lá. Como é que você enxerga esse processo, essas críticas que muitas vezes é feita, até estamos entrando agora, tudo bem que o governo do estado e presidente não lida com isso direto, isso é mais uma questão da prefeitura, mas como é que você enxerga isso, você que é um dos stakeholders, assim, bem importante, né, que está na lógica empresarial, e aí a gente pode pegar alguns exemplos. O que a gente viveu agora há pouco tempo, né, nessa última década, nessa crescimento vertiginoso dos preços dos imóveis aqui no Rio de Janeiro, esse momento agora que está uma coisa mais downsize, como é que você enxerga isso? Bom, essa história de especulação imobiliária, para mim especulação imobiliária é não ter regra, não é? Eu vou sair um pouco desse foco da especulação monetária, mas vamos analisar esse termo especulador imobiliário. Não é como se o especulador ele não quer preservar a cidade, ele não tem o cuidado, ele quer ver só números. Não é? Olha o que acontece com o Rio. E aí eu vou linkar também com o bom senso que a gente falou. O Rio é um negócio assim absurdo o que acontece com o Rio. Desde os anos 70, não é? Teve um grupo espanhol que quis fazer um condomínio tipo Mediterrâneo ali onde hoje, na Niemeyer. Não é? Onde é o Vidigal hoje ali. Você já falou o final da história. Exato. Pois é. Mas aí eles vieram com aqueles projetos que vão adequando... Em curvas de nível, né? Eles vão adequando as casas, o telhado de uma está em cima do outro, quer dizer, todo mundo com aquela vista. E ali começou uma história de ecologia, de proteção ambiental e não sei o que. Aí entrou um processo que existe até hoje, esse processo. Né? Mas o que é lá hoje, em vez das casinhas que iam valorizar pra caramba. Ou iam preservar, ou iam acabar com a floresta ali, com a mata, hoje é o Vidigal. Mas é mais fácil ainda. Outro exemplo assim, muito interessante. Pega o Google, aquele Google Earth, olha ele de cima e vê a Barra da Tijuca. Tá? Aí saiu uma lei de proteção da faixa lagunar. Não é? Quer dizer, para passar e tal, botaram 30 metros em alguns lugares, necessário talvez 15, mas tem lugares que é 30, tem lugares que é 15, não importa. Fizeram para quê? Para proteger as faixas lagunares. Né? Pega o Google, vê onde estão todas as favelas da Barra. Exatamente nessa faixa. Pode falar favela? Comunidade? Pode. Fala como quiser. Aglomerado subnormal. O fato é... Eu acho esse nome tão mais feio, cara. Eu não tenho favela, tô aqui brincando. E aí a favela... Aí você tem o canal do Anil, o canal das Taxas, o canal do Cortado, o canal do Rio Morto. Você tem a ligação do Chico Mendes com o Rio Morto, que é o Terreirão, que é a maior favela da Barra. Tudo com esgoto jogando in natura, tudo assoreado. Foi feito para preservar. Então, o especulador imobiliário. Quem é o especulador imobiliário? Será que é esse que está destruindo a cidade? Ou o sujeito que pretensamente disse que ia proteger a cidade? Não é? Assim como é proibido acima da cota 60 no Rio de Janeiro. Cota 100. Não, e utiliza... 60 já começa a restrição. Dependendo do local. 100 é totalmente proibido. 100 é unifamiliar, o uso do zoneamento todo. Você sabe que essa regra da cota 100 tem uma relação com o sistema de abastecimento de água da cidade. Né? Não, mas tudo bem, só para não perder. Mas peraí, só para não perder isso aqui. Eu quero fazer uma parte no que ele está. Não, exatamente, só para não perder. Porque fica muito claro que a especulação imobiliária é você não deixar construir novas residências. A gente tem um déficit habitacional ferrado. Isso que eu ia entrar. Eu queria chegar nesse ponto aí. Sobre as normas para a construção mínima. Então, vamos entrar aqui. Tá todo mundo aqui que não fala a mesma coisa do mesmo tempo. Pois é, porque o Shalom tá falando que saltou na frente. Vai, Shalom. Não, é porque eu acho que é isso. Mas é por aí mesmo, Shalom. É oferta e demanda, pô. Vamos falar do abastecimento de água. Eu não estou dizendo para encher. Pega lá o Alto da Boa Vista, que estão acabando com o Alto da Boa Vista, como Santa Teresa. Então,
bota regras restritíssimas, mas dá regra. Bota claro, assim, concordo. Lote de 5 mil metros para uma casa com 10% de ocupação. Eu concordo com você. Por exemplo, a faixa lagunar lá do canal, se eles tivessem feito de uma forma seguinte, olha, você tem que restringir essa faixa, mas você ganha o potencial dela desde que você cuide dela. Economicamente faz viável. Pia, não sei o que e tal. Você tem que cuidar dela, você é responsável. Não está cuidando, multa o sujeito, mas tem alguém responsável. Agora, quando não pode nada, pode tudo. Exato. Quando se torna economicamente inviável, ninguém cuida, ninguém tem interesse. Aí, mas isso que você falou caramba. Outro corte, a gente está com corte pra caramba aqui nesse podcast. Quando não se pode nada, pode tudo. Essa é a realidade do Brasil. É isso. Agora, e aí fala a especulador, coitado, a gente quer preservar a cidade, quanto melhor. Tô usando jargão no mercado. Eu sei. Pois mas é um jargão, só que o jargão do especulador é o cara que, em tese, ele quer ganhar sem fazer nada. Não é isso que a gente... Mas acontece. Agora, calma aí. Agora vamos colocar... Vou dar um exemplo aqui depois que eu conheço. Peraí, mas aí, calma aí. A gente vai entrar em outra discussão de função social da terra, de imposto, se o cara segura sem produzir. Mas é outra discussão. Agora, do ponto de vista... O mercado de construção civil, que se quer produzir habitações, a gente tem hoje, por exemplo, o conceito, as cidades ideais hoje são cidades adensadas. Sabe? Quando você adensa, quando você faz uma cidade, como a gente chama, 50-minute cities, né? O conceito do Carlos Moreno lá em Sorbonne, que a Ana Hidalgo foi reeleita lá em Paris utilizando isso, uma cidade em que você, a 15 minutos da sua casa, você trabalha, sua esposa trabalha, seus filhos estudam, você tem lazer, você tem comércio, você tem tudo. Essa cidade, para a gente poder fazer, é preciso que as pessoas do Rio de Janeiro hoje revejam o que elas estão defendendo. Mas aí... Porque o adensamento, a ONU Habitat, por exemplo, fala de um adensamento de 250 habitantes por hectare. Só para dar uma margem do que é isso, Copacabana tem 270. Quer dizer, Copacabana é um pouco a mais do que isso. Isso, gente, é o que hoje o urbanismo no mundo defende como ideal. E nós, no Rio de Janeiro, quando você vê as associações de moradores, quando você vê as coisas, é claro que todo mundo não quer... Todo mundo tem a sensação assim, não, eu quero quanto mais exclusivo for o meu espaço, melhor. Só que as pessoas precisam morar. Aqui no Rio de Janeiro, 22% das moradias são favelas. São 430 mil moradias. E aí a gente tem o gap nisso, né, do transporte. E pegando aqui o que o Shalom está colocando, o que não tem... Quando o mercado legalmente constituído não consegue utilizar e aquele negócio é deixado de lado, o poder público não toma conta, ele faveliza. Sabe, o espaço fica... Mas faveliza também porque o cara precisa trabalhar e o cara não tem como chegar no trabalho, ele precisa estar 15 minutos. Mas é o que eu estou te falando, a gente quer adensar, a gente quer o que a gente quer justamente que seja adensado para poder ser utilizado. Quando você aumenta a oferta, você reduz o preço das coisas. Sabe, você por exemplo, eu defendo muito fachada ativa nos empreendimentos, coisa que aqui no Rio de Janeiro, até por questão de zoneamento, não tem muito. Fachada ativa, você tem uma loja, por exemplo, no teu empreendimento. Se os empreendimentos residenciais tiverem lojas embaixo, o que você está fazendo? Você está aumentando a oferta, você está facilitando a vida de quem quer empreender, montar o seu comércio, a sua coisa. Você está tornando a rua mais segura, mais movimentada, mais tudo. Você está facilitando para o cara ter o serviço mais próximo da sua casa. Você tem uma série de benefícios. Esse foi mais um corte do Inova Rio, com os melhores momentos do que aconteceu nesse nosso episódio com esse convidado. Se você gostou, curte e acompanha o episódio inteiro nesse link que está aparecendo aqui do lado. Não deixa de curtir, comentar e seguir a gente em todas as redes sociais. Inova Rio, o seu podcast, o nosso podcast de engenharia e inovação.